Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar dicas para você buscar realizar se você teve uma traição, traiu ou foi traído e você gostaria de continuar com o seu relacionamento depois dessas grandes pedras, obstáculos que uma traição, a lembrança de uma traição, o rancor de uma traição pode impactar os próximos passos do seu relacionamento. Antes de mais nada, a gente estava lendo outro dia, né? Porque tem muito hater por aí, muita gente tentando banir as constelações familiares da sua utilização no SUS, nos tribunais. E uma das leituras que eu estava fazendo, assim, que eu estava procurando sobre o assunto, né? Era que uma pessoa estava indignada falando assim que a consteladora falou para ela que ela precisava perdoar o ex-marido traidor, né? E ela achava que isso era uma passada de mão na cabeça em quem tinha causado nela uma dor irreparável, né? Então, a constelação familiar, ela não é para todo mundo, né? A visão da constelação familiar, e se você vai pegar esse vídeo aqui e fazer cortes, faça o corte completo, né? Não coloca só meias palavras da minha boca, né? Porque é muito importante a gente, sim, perdoar as pessoas. Só que na visão das constelações familiares, o perdão ele só acontece com aceitação, então a gente acaba nem falando muito a palavra perdão. Por que eu estou falando isso? Porque nessa sessão que essa pessoa fez, que ela achou ruim, que a consteladora falou para ela que ela precisava perdoar o ex que tinha traído, ela estava ainda num nível muito superficial, né? Ela não estava nem no nível ainda da aceitação, né? Que o perdão só acontece com aceitação, ela só falou a palavra perdão ali, oxigenando toda a discussão, toda a história, todo o movimento da alma, o movimento do coração nas constelações familiares, para que possa ocorrer a percepção de que eu preciso entender que a situação que aconteceu foi assim, precisou ser assim, e que eu não sou ninguém para perdoar ninguém. Então o primeiro movimento, né, num relacionamento, quando tem uma traição, é a aceitação. Eu preciso entender que foi assim, e não tem nada que possa acontecer que vai mudar essa situação. Eu preciso aceitar que a pessoa me traiu. Eu posso trazer não culpa, posso trazer responsabilidade para o que levou a essa traição? Posso compreender que graças a outra pessoa que ficou com a minha esposa ou ficou com o meu marido, eu tive a oportunidade de olhar para ele de uma forma muito mais focada e com muito mais intenção do que eu vinha olhando nos anos anteriores? Eu posso olhar para essa pessoa, a amante do meu marido, né, ou o amante da minha esposa, e falar para ela assim, muito obrigado, né, graças a você existir, eu consegui olhar de novo para minha esposa de uma maneira que eu tinha deixado de olhar faz muito tempo. Isso são visões das constelações familiares que não passam a mão na cabeça de ninguém, que levam a um caminho de paz. Então esse seria um dos primeiros passos para a gente poder entrar em sintonia com alguém que nos traiu. É perceber que ele sim estava com uma outra pessoa e que graças a tudo isso que aconteceu, eu estou tendo uma nova oportunidade de olhar para o meu relacionamento e tomar uma decisão consciente se eu quero continuar com essa pessoa ou não. E aí, eu cheguei, aceitei essa pessoa, entendi que ela me fez uma traição, aí eu tenho duas dicas muito importantes para você, que são a seguinte: a vingança é uma arte, né? A partir do momento que eu recebi uma traição, é muito importante eu perceber que existe um equilíbrio de troca para tudo aquilo que acontece. Se eu te faço algo muito positivo, ou por exemplo, vamos colocar números nessa balança, e te empresto R$10, é muito importante não só que você devolva R$10, que você devolva um pouquinho a mais, ou seja, que você me devolva 12. Porque nessa alternância, né, se eu te empresto R$10, se você devolve R$10, a balança fica equilibrada, não tem movimento. A balança, o movimento na vida, ele só acontece com alternâncias um pouquinho maiores, né? Então, se eu te empresto R$10, você me devolve R$12. Aí eu te devolvo, em vez de devolver só 2, eu devolvo 4. Aí você, ao invés de devolver só 2, devolve 6. E nessa alternância a gente vai se unindo, né? Então estamos em dois lados de uma gangorra, né?
E aí nessa gangorra eu vou caminhando cada vez mais perto de você à medida que te ofereço sempre um pouquinho a mais. Isso são alternâncias positivas que nos levam a abrir empresas, a realizar viagens, a sermos felizes e continuar na vida sempre nos aprofundando, nos aproximando um dos outros. Mas o que acontece quando uma pessoa me rouba 10 reais ou me trai, ou seja, proporciona uma alternância nessa balança da vida negativa? É importante a gente trazer uma alternância negativa também. Se você me rouba 10 reais, eu vou ser sim obrigado a retribuir com uma certa requintes de arte. Como que eu vou conseguir roubar 8 reais de você? Se você me traiu com uma pessoa, como que eu vou retribuir essa traição? Onde vai ser uma traição que vai devolver um pouquinho a menos? Então essa é uma sacada, né? Primeira sacada, né? Nessa alternância entre dar e receber, a gente precisa perceber que na positividade a gente dá um pouquinho a mais e na negatividade a gente dá um pouquinho a menos. E esse a menos é uma arte, é algo que eu não sei. Na minha cabeça cartesiana, eu só consigo pensar nesses números. Se você me rouba 10, eu vou te roubar 8. Se você transou com 2 pessoas, eu vou transar com uma. Aí eu vou retribuindo sempre um pouquinho a menos. Só que aí, essa minha matemática, ela não serve para o seu relacionamento. É só um exemplo. Quem vai desenvolver a arte da vingança, caso seu relacionamento comece a ter trocas negativas, é só você. E a segunda dica importante é sobre onde tirar a força para o relacionamento seguir. Não sei se você lembra lá no começo do vídeo, eu falei assim que são pequenas pedras uma traição, né? Uma troca negativa são pedras que aparecem no caminho desse rio, desse fluxo da vida, desse fluxo do rio que nos leva a infinitas possibilidades no relacionamento. Então, para que a gente possa ter força e de voltar a fazer equilíbrios de troca na positividade, porque a gente passou por períodos de equilíbrio de troca de uma negatividade, para a gente se unir, a gente começa a passar por períodos de troca de positividade. De onde vem essa força? Na visão das constelações familiares, a segunda lei sistêmica é a hierarquia, ou seja, o que aconteceu primeiro tem mais força. Primeira lei das constelações familiares, a aceitação. Eu aceito que aquilo foi exatamente como precisava. Segunda lei, para continuar seguindo na vida, eu preciso me conectar com a fonte de força, que é o primeiro momento que eu me apaixonei com essa pessoa. O que aconteceu primeiro tem mais força. Vou lá no lugar que eu me apaixonei por ela, vou no lugar que a gente deu o primeiro beijo, vou no lugar onde a gente teve a primeira relação sexual, me lembro os motivos pelos quais eu me apaixonei por ela e por aí vai. Então, quando a gente consegue aceitar um desafio como uma traição, primeiro passo. Segundo passo, olha para a fonte de onde a gente se conectou para ter energia no relacionamento, ou seja, o primeiro momento que a gente se apaixonou, a gente pode voltar para a terceira lei das constelações familiares, que é o equilíbrio de troca, e assim o relacionamento pode voltar a ter alternâncias na positividade. Tem muito conteúdo aqui sobre relacionamento amoroso no meu canal, espero que você possa se nutrir das constelações familiares da mesma maneira que eu me nutro todos os meus dias. Gratidão.